Fala galera, Garota Escarlate na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 4 de She-Hulk, Defensora de Heróis, que nos apresentou aí um novo personagem do MCU que atende pelo nome de Donny Blaze, e como o problema central desse episódio girou em torno de seu uso das artes místicas. E era óbvio que todos os fãs apaixonados pela Marvel ficariam meio familiarizados com o nome Blaze, já que esse era o mesmo nome de família que o nosso anti-herói com cabeça de caveira favorito tem. E sim, eu estou falando do personagem Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma da Marvel. E após assistirmos ao episódio 4 de She-Hulk, uma pergunta ficou no ar. Seria o Jonathan Blaze um parente do Donny Blaze, o personagem que apareceu no episódio de She-Hulk? Continue assistindo ao vídeo, pois nele iremos destrinchar todos os detalhes sobre esse novo personagem do MCU e tentar responder essa pergunta. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua teoria sobre esse personagem e também a sua opinião sobre a série da She-Hulk, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs desse grande universo cinematográfico da Marvel. No episódio 4 de She-Hulk, Defensora de Heróis do Disney Plus, a série desmascarou uma teoria bastante popular entre os fãs da Marvel que especulavam que a série estrelada por Tatiana Maslany, no papel da Jennifer Walters, a nossa She-Hulk do MCU, poderia de fato introduzir de forma oficial o personagem Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma original, ao universo cinematográfico da Marvel. E gente, vale lembrar que esse boato começou a circular nas redes sociais quando um pôster foi visto no fundo de uma cena de um dos comerciais da série da Mulher Hulk, que realmente parecia ter o nome Johnny Blaze escrito, juntamente com uma figura borrada cercada por algumas chamas. No entanto, após o lançamento do episódio 4 de She-Hulk no Disney Plus, os espectadores descobriram que esses sites de fãs e o próprio fandom da Marvel estavam interpretando de forma totalmente errada o cartaz, que na verdade estava promovendo um mágico chamado Donny Blaze. E é claro que essa semelhança entre os dois nomes parece ter sido uma coincidência total, o que é ainda mais estranho pelo fato do personagem Johnny, o motoqueiro fantasma original, ter nas histórias em quadrinhos um irmão secreto chamado Danny, o que acaba tornando aí tudo como um quase acidente de formas diferentes. E digo mais, esse acidente pode ser um tanto quanto controverso entre o fandom da Marvel, que em 2021 tiveram uma resposta mista quando o ator Evan Peters apareceu na série WandaVision, da Marvel Studios para o Disney Plus, no qual o ator interpretava o personagem Ralph Bonner, um preguiçoso comum aí ao invés do super-herói Pietro, o irmão gêmeo da Feiticeira Escarlate. E eu ainda quero destacar aqui que durante uma entrevista exclusiva ao Radio Times, a diretora de She-Hulk, a Kate Coyle, chegou a nomear o personagem Donny Blaze como um dos personagens em que ela mais gostou de trabalhar durante o seu tempo no MCU, dizendo que uma coisa com a qual ela queria brincar era com a ideia de que os seus portais são inferiores, e que ela não queria que ele, o Donny Blaze, fosse cômico, mas queria que esses portais não fossem tão bons quanto os do Doutor Estranho, pois ela, a diretora da série, queria que o personagem Donny Blaze precisasse de um pouco mais de esforço para fazer os portais funcionarem, sendo menos perfeito e circular. E a diretora ainda revelou que isso foi algo no qual a produção se divertiu muito, tentando traduzir, transformando esses superpoderes que são considerados muito sérios para uma versão mais cômica. Mas como que o Donny Blaze está relacionado ao Johnny Blaze? Bom, gente, é possível sim que o personagem Jonathan Blaze, o motoqueiro fantasma, esteja relacionado a Donny Blaze, mas isso é algo que ainda precisamos descobrir, porque mesmo que esse personagem tenha sido apresentado ao MCU através da série da She-Hulk, nós não sabemos muito sobre o Donny, exceto pelo fato de que ele já foi um estudante das artes místicas. E ainda há quem ache improvável que ele esteja relacionado ao Johnny de alguma forma, a menos que seja provado o contrário. E essa introdução do Donny Blaze levou a algumas especulações dos fãs da Marvel, especialmente porque as pessoas há muito tempo já se perguntam se o motoqueiro fantasma estará ou não no MCU. Claro que os profissionais por trás de She-Hulk provavelmente já sabiam dos rumores que circulavam, e essa pode ter sido a razão pela qual o Donny foi apresentado.
Mas, nesse sentido, nós devemos olhar e prestar bastante atenção para a relação entre o Johnny e o Donnie. E uma coisa que vocês precisam ter em mente é que ao longo da história da Marvel Comics tivemos muitos personagens diferentes que são muito populares entre os fãs, porque geralmente eles não se encaixam, na descrição do que é um herói. E esses anti-heróis que são heróicos no sentido aí de que lutam contra bandidos, mas não são exatamente aqueles que se encaixam na descrição do que é um herói. Porque quando pensamos em herói mesmo, um dos primeiros nomes que vem em nossa mente é o do Capitão América. Mas um desses heróis que os fãs adoraram por causa da sua personalidade e que é considerado aí um anti-herói é o Motoqueiro Fantasma. E o personagem, gente, na verdade é um dublê de motociclismo chamado Johnny Blaze. E assim como o seu pai, o Barton Blaze, o Johnny acabou se tornando um dublê de moto que era bastante popular entre os fãs. No entanto, o personagem foi contratado com o espírito de vingança depois de fazer aí um contrato, um pacto aí com um demônio chamado Mephisto. E com isso, o Johnny acabou ganhando a habilidade de se transformar no próprio espírito da vingança e usar o seu fogo do inferno e o seu olhar de penitência para infligir danos àqueles que ele considerava mal. E o Motoqueiro Fantasma se tornou bastante popular entre os fãs porque ele foi um dos primeiros personagens da Marvel Comics a quebrar o molde no sentido de que ele era um anti-herói que não tinha os melhores atributos heróicos. E desde os filmes do Motoqueiro Fantasma com o Nicolas Cage, as pessoas estão ansiosas para que o MCU crie a sua própria produção do Motoqueiro Fantasma. E isso quase se tornou uma realidade durante a última parte da década de 2010, mas por causa de diferenças criativas, a série do Motoqueiro Fantasma nunca foi adiante. E os fãs agora estão se perguntando se haverá ou não um filme ou uma série do Motoqueiro Fantasma que faça parte, do MCU. E ainda vale lembrar que o Motoqueiro Fantasma de Johnny Blaze já apareceu anteriormente no MCU de forma breve durante a série Agentes da S.H.I.E.L.D. da Marvel, embora os fãs debatam aí nas redes sociais se a série seria ou não canônica. E como fomos recebidos por uma pessoa com um nome semelhante na forma de Donnie Blaze, que nos foi apresentado aí no episódio 4 da She-Hulk, os fãs voltaram a se perguntar se e quando o Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma, fará a sua entrada no MCU. E na série, nós vimos que o Donnie Blaze é simplesmente um mágico amador se apresentando aí no palco usando seus truques de mágica baratos e sua habilidade de abrir portais usando um sling ring. E depois que o Donnie teletransportou a nova amiguinha do Wong, a Madison, através de um portal dimensional, e a garota foi parar em vários lugares, incluindo em Camartage, foi quando o Wong decidiu abrir um processo contra ele para que ele não pudesse mais praticar as artes místicas. E foi aí que ficamos sabendo que o Donnie Blaze costumava ser um estudante das artes místicas, mas que foi expulso depois de uma semana devido aí ao seu excesso de bebida e de festas. E que desde então ele vinha usando seu treinamento para realizar truques baratos com seu sling ring. E como vimos posteriormente, ele acabou tendo problemas quando acidentalmente abriu um portal para uma dimensão demoníaca que estava cheia de goblins. E novamente ele precisou da ajuda do Wong, pois tanto o Feiticeiro Supremo quanto a She-Hulk conseguiram empurrar os goblins por um portal, mesmo que esse lugar não fosse o mesmo de onde eles vieram. Enquanto víamos que o Donnie foi completamente inútil o tempo todo. Então, em um certo sentido, o personagem Donnie Blaze é simplesmente um mago de 5ª categoria que não tinha nenhuma habilidade especial, exceto a capacidade de abrir portais dimensionais. Para isso, não sabemos mais nada sobre ele e nós não temos certeza se ele aparecerá no MCU em algum momento no futuro. Mas a parte interessante aqui é que o Donnie Blaze é um personagem exclusivo do MCU que não pode ser encontrado nos quadrinhos, a não ser que posteriormente o MCU confirme que ele é o tal irmão secreto do Johnny. Pois como eu falei anteriormente, existe um personagem nas HQs que tem um nome semelhante ao dele, e eu me refiro ao Danny Cat, que também é filho do Barton Blaze.
mas que acabou sendo dado a uma viúva. Então, nesse sentido, o Johnny Blaze e o Danny Cat estão relacionados entre si na Marvel Comics, nos quadrinhos. E o Danny, assim como seu irmão Johnny, passou a se relacionar com o espírito da vingança, da corrupção, e se tornou o motoqueiro fantasma também. No entanto, ele abandonou esse nome e agora ele é chamado de Death Rider, enquanto seu irmão, o Johnny Blaze, continua aí carregando o nome de motoqueiro fantasma. Então, quando a gente reflete, sobre essas relações, o nome de Donny Blaze é semelhante aí ao de Johnny Blaze e ao de Danny Cat, pois simplesmente parece uma combinação de ambos os nomes. Mas ainda assim não dá para confirmar, para cravar se ele está ou não relacionado ao Johnny e ao seu irmão, o Danny, quando falamos sobre o MCU. Já que quase não sabemos nada sobre o Donny Blaze no próprio MCU. Mas é aquele negócio, gente? Ainda existe sim a possibilidade de que eles possam estar relacionados um com o outro. Especialmente se o MCU planejar trazer o Johnny Blaze como motoqueiro fantasma. Pois na própria série vemos dicas do motoqueiro fantasma entrando no MCU, porque o Donny tem a capacidade de abrir portais para uma dimensão demoníaca. E essa pode ser uma forma de um motoqueiro fantasma aparecer, porque todos sabemos que o Johnny ganhou seus poderes quando fez um pacto com um demônio. E sem querer criar teorias, mas já criando, a série do Wonder Man, o Magnum, vem aí. E como sabemos, o personagem transita bastante nesse meio artístico. E até o momento, tudo indica que a série do Magnum será uma sátira a Hollywood. E como Johnny Blaze é um dublê, quem sabe não tenhamos uma menção a ele, ou até mesmo uma participação especial do motoqueiro fantasma. Fica aí a teoria para vocês. E agora, depois de termos destrinchado todos os detalhes sobre o Donny Blaze, esse novo personagem do MCU, e tentado responder a relação dele com o motoqueiro fantasma, eu gostaria de te pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua teoria sobre esse personagem e também a sua opinião sobre a série da She-Hulk, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e os outros fãs desse grande universo cinematográfico da Marvel.